A democracia ateniense é como conhecemos o sistema político que existiu em Atenas, na Grécia Antiga, a partir do final do século VI AC. Esse sistema surgiu de uma reforma política promovida por Clístenes, o legislador da cidade, e foi fruto das tensões sociais que existiam por conta dos privilégios da aristocracia, os chamados eupátridas. Na democracia ateniense, os cidadãos eram iguais perante as leis, considerando-se como cidadão o homem com mais de 18 anos, nascido em Atenas e filho de pais atenienses. As duas principais instituições dessa democracia eram a Bulé, o conselho que formava as leis, e a Eclésia, a assembleia que tomava as decisões. Atenas foi uma das mais conhecidas cidades-estado, polis, da Grécia Antiga. É importante lembrarmos-nos de que a Grécia organizava-se em diversas polis, sendo cada uma delas autônoma em relação à outra. Essa forma de organização fez com que, ao longo do tempo, cada cidade grega desenvolvesse uma forma própria de governo. O caso de Atenas não foi diferente, e a procura por formas de administrar a sociedade, à medida que a cidade crescia e sua administração ficava mais complexa, levou ao surgimento de um sistema inovador na antiguidade e serviu de inspiração para o desenvolvimento do nosso modelo político atual. Estamos falando da democracia ateniense. A palavra democracia, então, é de origem grega, mas não se sabe quem a cunhou. Ela foi a junção de demo, palavra que pode ser traduzida genericamente como povo, e kratos, que pode ser traduzida como poder soberano. Assim, o significado de democracia é o poder soberano do povo, embora, no contexto de Atenas, a ideia de povo ou, como veremos, de cidadão, fosse muito limitada. Foi durante a gestão de Clístenes como legislador em Atenas que uma série de reformas foi realizada em 514 AC. As reformas de Clístenes são consideradas como as responsáveis pelo nascimento da democracia enquanto sistema que amplia a participação popular dentro da política. No entanto, atenção, o conceito de cidadania em Atenas difere bastante do modelo democrático atual. Entre as reformas de Clístenes está o reconhecimento da igualdade de todos os cidadãos atenienses perante a lei da cidade. A divisão da cidade foi reorganizada, e, em vez de 4 tribos, passaram a existir 10, organizadas por localidade e não por renda. A Bulé foi mantida, mas seria formada com 500 membros, sendo 50 de cada tribo. Era a responsabilidade da Bulé, por exemplo, formular leis que seriam votadas na Eclésia. A Eclésia, Assembleia Popular, foi mantida no sistema político de Atenas, e nela todos os cidadãos tinham direito de participar da tomada de decisões. Todas as decisões feitas em Atenas passavam pela aprovação dos que participavam da Eclésia. O local em que os membros da Assembleia reuniam-se era a colina de Pnix, capaz de reunir até 9.000 pessoas. Na Eclésia, algumas pessoas recebiam o direito de discursar para os presentes, e todos que discursavam tinham o direito de defender o que quisessem, dentro do assunto que estivesse sendo debatido. Uma vez realizados os discursos, os presentes votariam se aprovavam ou não determinada medida. O voto era realizado por meio do levantamento de mão. Esse sistema visava, então, garantir uma ampliação na participação política e esteve vigente em Atenas e em toda a Ática, a zona na Grécia que ficava no raio de influência ateniense. A democracia ateniense também se preocupava em criar formas de proteger-se de pessoas que tentassem usá-la em benefício próprio. Desse temor nasceu o ostracismo, um mecanismo que determinava a expulsão de uma pessoa de Atenas e da Ática por um período de 10 anos, caso ela realizasse ações contra a democracia ateniense ou acumulasse um grande poder político que colocasse em risco seu funcionamento. A democracia ateniense, no entanto, tinha suas limitações. Embora fosse algo sem precedentes na época, um sistema que garantisse voz para pessoas mais despossuídas, esse sistema ainda tinha consideráveis limitações, pois o direito de participar da política ainda ficava recluso a homens maiores de idade, nascidos de pai e mãe atenienses. A maioria absoluta de Atenas permanecia, então, fora do processo político da cidade. Entretanto, como percebemos, a democracia ateniense possibilitou um enfraquecimento da aristocracia local, permitindo que grupos em ascensão pudessem participar ativamente da política.
Um exemplo significativo disso se deu pela indicação de que quaisquer homens filhos de pai e mãe atenienses teriam a cidadania. Isso prejudicava a aristocracia ateniense, que buscava reforçar seu poder por meio de alianças com outras cidades, o que gerava herdeiros de pais nascidos em locais diferentes. No entanto, para ser cidadão em Atenas, era necessário ter pai e mãe atenienses, o que, portanto, excluía filhos de pais de outras cidades, impedindo os interesses dos eupátridas. A pessoa nascida em outra cidade era entendida como estrangeira e não tinha direitos políticos. Com as reformas de Clístenes, a organização social em Atenas ficou da seguinte maneira: cidadãos, grupo de pessoas nascidas em Atenas e de pais atenienses, tinham direitos políticos e direito à propriedade. Metecos, nascidos em outras cidades e considerados estrangeiros por isso, eram bem aceitos na sociedade ateniense, mas não tinham direito à cidadania. Eram obrigados a pagar um imposto anual para Atenas por residir nela. Escravos, geralmente eram prisioneiros de guerra. Não tinham posses, nem direitos políticos. Dentro da democracia ateniense, as mulheres nascidas na cidade eram consideradas cidadãs, mas não tinham direito de participar da política local e eram, então, os principais legisladores de Atenas e suas biografias resumidas. Drácon no século 7 AC, a cidade-estado grega de Atenas apresentou significativo crescimento populacional e com ele surgiram também vários problemas sociais e políticos. Foi neste contexto que surgiu um conjunto de leis severas e rígidas, propostas pelo legislador Drácon. As leis previam pena de morte para diversos crimes e tinham como objetivo estabelecer a ordem e evitar revoltas em Atenas. Solo no final do século 7 AC foi a vez do legislador Solon apresentar um conjunto de leis para a cidade de Atenas. Elas também visavam, principalmente, evitar revoltas sociais. As leis pretendiam atender às principais reivindicações das camadas populares de Atenas, assim como da elite aristocrática. Entre as principais leis, de Solon, podemos citar as mais importantes. 1. Abolição da escravidão por dívidas. 2. Regulamentação da lei da herança. 3. Criação de padrão monetário e de um sistema de pesos e medidas. 4. Criação de sistema de participação política baseado em rendas e riquezas. Clístenes no começo do século 6 AC, Clístenes começou a implantar várias reformas políticas em Atenas, cujo objetivo principal era o estabelecimento da democracia. A legislação criada por Clístenes visava, portanto, garantir a participação política aos cidadãos de Atenas. Estes cidadãos eram os homens com mais de 18 anos, de origem jônia, não podiam ser estrangeiros, e livres, não podiam ser escravos. Nestas condições estavam apenas 10% da população ateniense, por isso ela era uma democracia restrita. Outra proposta de Clístenes, que foi adotada, era a participação política direta, através da votação nas assembleias, ocorriam em praças públicas chamadas de agoras. Este privilégio político também era exclusivo para os cidadãos atenienses. A democracia ateniense é como conhecemos o sistema político que existiu em Atenas, na Grécia Antiga, a partir do final do século 6 AC. Esse sistema surgiu de uma reforma política promovida por Clístenes, o legislador da cidade, e foi fruto das tensões sociais que existiam por conta dos privilégios da aristocracia, os chamados eupátridas. Na democracia ateniense, os cidadãos eram iguais perante as leis, considerando-se como cidadão o homem com mais de 18 anos, nascido em Atenas e filho de pais atenienses. As duas principais instituições dessa democracia eram a Bulé, o conselho que formava as leis, e a Eclésia, a assembleia que tomava as decisões.